E a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 20, uma passagem bem conhecida de todos nós, que diz-nos o seguinte: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Amados e amadas em Cristo Jesus, uma passagem muito conhecida aqui, a mulher do fluxo de sangue. Jesus havia recebido o convite para dirigir-se à casa de um dos principais da sinagoga de Israel à época de Jesus. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler a lei de Moisés todos os sábados. E haviam pessoas que compunham a liderança da sinagoga, e compunham, melhor dizendo, traduzindo para os dias atuais, a diretoria, vamos assim dizer, da sinagoga naquela época. E Jairo era um dos principais da sinagoga à época de Jesus. Um homem de respeito, um homem conhecido, um homem da sociedade à época de Jesus. E este possuía uma filha que estava muito mal, estava doente, estava acamada já há alguns dias. E este então convida Jesus para que fosse até a sua residência e curasse sua filha. Jesus estava dirigindo-se à casa de Jairo, o principal da sinagoga. Uma grande multidão o seguia. Nós costumamos já dizer em algumas pregações que dentre a multidão que seguia a Jesus, haviam 3 classes de pessoas. Haviam, em primeiro lugar, os curiosos. Naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha rádio, naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, Instagram, celular. Nada disso havia naquela época, bem sabemos e compreendemos isto. Naquela época, as notícias, quando surgiam, eram motivo de burburinho geral, era motivo de comentários geral. E quando naquela época algo acontecesse, pessoas afluíam para os lugares aonde aconteceu, aquilo que virou-se notícia, para ver de perto o que estava acontecendo. Jesus, por onde ia, por onde Jesus andava, haviam milagres que aconteciam, e haviam aqueles que estavam dentre a multidão que seguiam a Jesus. Eram apenas curiosos, eram apenas aqueles que queriam ver e observar os milagres que o nosso Jesus fazia e operava. Haviam ainda os interesseiros dentre a multidão que seguiam a Jesus, aqueles que queriam apenas a bênção, queriam apenas ser curados e nada mais do que isso. Lembro-me da passagem dos 10 leprosos. 9 foram embora, sequer olharam para trás para agradecer a Jesus. Todavia, um voltou para agradecer a Jesus, e este um que voltou era samaritano. Havia ainda, dentre aqueles que seguiam a Jesus, a classe dos que apenas queriam servi-lo e adorá-lo pelo que ele é, pelo que ele representa e não pelo que ele fazia. É como o hino de Delino Marçal: se Deus fizer, ele é Deus; se não fizer, continua sendo Deus. Lembro-me de Pedro dizendo: largamos tudo para te servir, e o que haveremos de receber? Jesus volta-se para Pedro e lhe diz aqui 100 vezes mais: e no porvir a vida eterna. Amados em Cristo Jesus, uma multidão seguia a Jesus, e dentro da multidão havia uma mulher em específico que padecia já há 12 anos de um mal. O seu fluxo de sangue era contínuo. Sabemos que as mulheres têm um ciclo menstrual mês a mês, aonde há um fluxo de sangue contínuo durante um período do mês. Mas esta mulher,
ela tinha um fluxo contínuo de sangue já há 12 anos, que não parava, que não se estancava. Naquela época, haviam leis rígidas quanto à observância de certos preceitos que Deus colocara na lei de Moisés. A mulher que tivesse em seu ciclo menstrual, ela era impura naquele período. Seu marido não poderia tocar nela, senão impuro também seria. Ninguém poderia tocar nesta mulher para que não fosse impuro. E após então o término do ciclo menstrual, ela se lavaria para que então pudesse voltar ao convívio marital, ao convívio com seu marido. E esta mulher, como ela padecia de um fluxo contínuo de sangue por 12 anos, ela tinha que obrigatoriamente conviver afastada da sociedade. Até as demais mulheres tinham medo, tinham temor de tocar nesta, para que não viessem a ficar impuras, conforme a lei de Moisés, conforme a Torá. Era uma mulher que padecia de fluxo de sangue há 12 anos. Em outro texto, em outra passagem, não em Mateus, vai dizer que ela despendera todos os seus gastos com médicos, mas nada pôde obter no que concerne a cura. E ela ouve então dizer que Jesus iria em direção à casa de Jairo. Ela rompe com algumas tradições e preconceitos daquela época para ir atrás da sua bênção. Primeiro preconceito, que era o preconceito em relação à sua doença. Disse aos irmãos que a lei de Moisés impunha obrigações ao povo de Israel. Ninguém jamais poderia chegar a uma mulher em seu fluxo menstrual, em seu período menstrual. Piorou então a mulher do fluxo de sangue. 12 anos. Eram 12 anos de afastamento da sociedade naquela época. Mas ela rompe esta barreira para chegar até Jesus. O segundo preconceito aqui, o segundo obstáculo aqui, era ela na condição de mulher, porque a mulher naquela época não tinha vez. A mulher naquela época não tinha voz. Era uma sociedade patriarcal, em que o homem detinha o poder sobre os seus filhos e sobre até mesmo a sua mulher. A mulher que fosse pega em ato de adultério. Os homens preferiam relaxar a lei em relação a outro homem, como por exemplo aqui vemos o exemplo da mulher pega em adultério. Pela lei de Moisés seriam apedrejados ela e o homem, mas apenas ela foi levada até Jesus para que fosse apedrejada pelo povo da sua época. Amados em Cristo Jesus, se um homem decidisse vender o seu filho como escravo na sociedade patriarcal daquela época, ele poderia, e a mulher nada poderia fazer a respeito. Um homem, ele ia almoçar, comer, alimentar-se ou jantar. Se sobrasse alguma coisa depois então da sua alimentação, viria a mulher para também poder se alimentar aonde o homem se alimentou. Amados, era uma sociedade patriarcal, né? E a mulher, então, ela vence esses estereótipos, ela vence esses preconceitos, ela vence estas regras para irromper a multidão e chegar até Jesus. Ela então vence a multidão. Quem sabe ela de pequena estatura, tem dificuldades de chegar até Jesus, mas ela tinha um objetivo claro, que era a sua cura. Amados em Cristo Jesus, quantas vezes encontramos barreiras, obstáculos e tantas coisas que tentam nos impedir de chegar até Jesus. Mas vença-os, vença em Cristo Jesus. Ouse lutar com Deus, ouse vencer com Deus. Só receberá a vitória ao final aquele que jamais, aleluia, desistir. Que ainda que de repente pense em desistir, somos humanos, é bem verdade, mas mantém firme o seu pensamento, o seu ideal, que é de prosseguir em
Cristo Jesus. Até porque Jesus nos disse que neste mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, disse o meu e o teu Senhor. Nós também venceremos para a glória de Cristo Jesus. Esta mulher, ela vence a multidão, ela vence preconceitos, ela vence regras, ela vence preceitos para chegar até Jesus. E quando chega até Jesus, ela toca na orla do manto de Jesus. O interessante aqui é que a palavra grega para orla é kraspedon ou kraspedon, que é derivada de duas palavras gregas, keras, que significa extremidade, e pedon, que significa orla ou borda, ou seja, extremidade da orla ou borda. Jamais, ainda que ela fosse de pequena estatura, ela poderia tocar na orla, na extremidade da orla, da bainha de Jesus, sem se ajoelhar, sem se encurvar-se, sem, aleluia, descer da onde estava, encurvar-se para tocar na orla de Jesus. Este sinal de humilhação que ela faz, ela então se encurva e toca na orla de Jesus. Ela poderia tocar na manga de Jesus, ela poderia tocar em qualquer parte da veste de Jesus, mas ela prefere tocar na extremidade da orla, da borda do vestido que vestia Jesus, para com isto, com a sua humildade, ela fosse exaltada. E no seu sinal de humildade, no seu sinal de reverência, ela é exaltada por Cristo Jesus. Cristo diz: quem me tocou? Mestre, a multidão te comprime e perguntas quem me tocou. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Ela tocou a Jesus de modo diferente dos demais da multidão. Amados em Cristo Jesus, aprendo com isto aqui. Naquela época, nesta oportunidade, a multidão comprimia a Jesus, ou seja, a multidão tocava em Jesus, esbarrava em Jesus, mas ela toca em Jesus, ela toca de modo diferente em Jesus. Amados, para receber a bênção, não basta tocar em Jesus, mas temos que tocar de modo diferente em Jesus, tocando nele de modo diferente, com a nossa persistência, com a nossa obediência, com a nossa oração, jejum, rogos e súplica. Certeza absoluta, a vitória é certa em nome de Jesus, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir a bênção na minha e na sua vida. Então, amados em Cristo Jesus, como aquela mulher naquela época tocou na orla da veste de Jesus, toquemos do Senhor para que recebamos dele virtude, bênçãos para as nossas vidas. Tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus. Medite nesta palavra, receba esta palavra, aleluia, viva esta palavra e seja abençoado pelo nosso Deus.